que é o seguinte: a partir de agora a gente vai responder alguns mitos, 10 maiores mitos sobre IPVA atrasado da multa, da guincho. Como é que funciona isso aí? Bora lá, 10, hein? A partir de agora, rapidamente em inglês, pare bola. A primeira aí, qual a relação entre IPVA atrasado e licenciamento anual? A questão do licenciamento, né, o IPVA é um dos valores que integram esse licenciamento, né, dentre outras taxas que são cobradas pelos estados. Isso quer dizer que se não pagar o IPVA, o Detran não licencia o veículo. Exatamente. E aqui a pergunta ainda foi além. Não pagando IPVA, eu já sei que o veículo não é licenciado. Mas o que mais pode impedir o licenciamento do veículo? O deixar de pagar outras taxas existentes ali, né, eventualmente, como, por exemplo, o próprio licenciamento, o novo DPVAT, né, que é o SPVAT, alguma restrição existente ali no documento do veículo, por conta de fiscalização de trânsito, enfim, são outras situações que fazem com que o veículo não seja licenciado. Quando o Gleis fala restrição no sistema, por exemplo, é aquela retenção que o policial rodoviário lança no sistema. Você vê que está retido. No sistema ele lança lá uma restrição de retenção, que é uma medida administrativa prevista no Código. Libera o carro para resolver alguma coisa e apresentar em qualquer posto da PRF para então que essa restrição seja baixada. E o camarada não faz isso, não volta no posto da PRF, não precisa ser no mesmo, não, qualquer posto. A restrição continua lá e o veículo não é licenciado. Ele pagou IPVA, pagou todas as taxas e o licenciamento não vem. Então tá, essa aí foi. Segundo maior mito, não é ilegal vincular o pagamento do IPVA ao licenciamento anual? Não vejo nenhuma ilegalidade. E o IPVA ele é instituído pelos estados, né? Na Constituição Federal está lá, artigo 155, inciso 3, o imposto sobre propriedade de veículo automotor deve ser instituído pelos estados, né? Isso, acho que o próprio STF chegou a julgar a respeito disso e deu como constitucional esse vínculo do IPVA ao licenciamento por meio da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2998, 98, foi contestado lá o parágrafo 2º do artigo 131 do CTB, que considerava, né, o veículo licenciado somente quando tivesse quitado todos os débitos e tributos. Então, houve um questionamento no STF sobre isso e o STF entendeu. Era uma mera formalidade ali para permitir que o veículo pudesse circular na via pública, né? Na verdade, já vinha sendo discutido judicialmente no âmbito estadual e, por isso, ganhar muita proporção no Brasil inteiro, foi crescendo, afunilando até chegar no STF. O STF passou o pano e falou assim: pode sim vincular o IPVA ao licenciamento. Não pagou IPVA, o veículo não é licenciado. E não licenciado, está errado. Próxima aí, é o terceiro mito sobre IPVA, licenciamento e guincho. Um advogado me disse que é ilegal guinchar o veículo por IPVA atrasado. O máximo que a polícia pode fazer é multar. E aí? É a questão anterior, né? Quando a Lei 13.281 de 2016 revogou a penalidade de apreensão, começou a surgir essa discussão, uma confusão que foi feita, na realidade, com relação à apreensão do veículo, que estava prevista lá na infração do licenciamento, e a remoção, que é uma medida administrativa e que vai ser aplicada normalmente nesse caso. Então, assim, é muito mais uma questão relacionada à interpretação em si disso aí. Então, assim, não tem nenhuma ilegalidade, justamente porque o entendimento firmado nas instâncias superiores é que pode ser feito. O que os advogados vinham trazendo até então era com base em dois pontos da legislação. A primeira é que o veículo não pode ser apreendido. De fato, não pode, porque desde 2015 que a apreensão deixou de existir no Código de Trânsito Brasileiro. Não vai ser apreendido, mas vai ser levado para o pátio do mesmo jeito, porque não existe a penalidade de apreensão, mas existe a medida administrativa de remoção. E aí, meu amigo, vai botar o seu veículo sobre o guincho e vai levar para o pátio. Então, não apreende, mas leva para o pátio, então para você deu na mesma, né? Seu veículo foi levado. E o segundo ponto que os advogados defendiam é que não é legal, é inconstitucional vincular esse IPVA ao licenciamento. De fato, você não vai ter o seu veículo guinchado porque o IPVA está atrasado. Mas você vai ter o seu veículo guinchado porque o licenciamento não foi emitido. Se você não paga o IPVA, o licenciamento não é emitido. E acaba que uma coisa está amarrada à outra, né? Exatamente. O quarto mito aí. No Rio de Janeiro tem uma lei que proíbe multa do guincho quando o IPVA está atrasado. Fala aí, Gleidson. O que acontece? Nesse caso é uma lei estadual, né? E a Constituição Federal, lá no seu artigo 22, inciso 11, ela estabelece que compete privativamente à União, e não a estados, municípios e Distrito Federal, legislar sobre trânsito e transporte. Isso seria uma lei
sobre trânsito, né, impedindo que o CTB fosse aplicado a partir de uma previsão constante de uma legislação estadual. Então, parece, né, pelo menos na nossa visão, se tratar de uma norma inconstitucional. Eu não sei se eu estou enganado, mas essa ADIM 2998, ela aconteceu, inclusive, por conta dessa lei no estado do Rio de Janeiro. Estou certo? Tem umas provocações lá, porque essa ADIM ela questionava vários dispositivos de CTB. Acho que foi o Conselho Federal da OAB quem ajuizou a partir de situações assim que eram identificadas, né, em alguns estados, nas fiscalizações de trânsito, enfim, questionando exatamente isso aí, mas o Supremo entendeu ser possível, né? E a partir dessa decisão do Supremo Tribunal, que foi em 2021 ou 2022, eu não me lembro exatamente, essa lei do estadual, né, que é uma coisa do Rio de Janeiro, caiu por terra. Então, posso dizer que hoje, no estado do Rio de Janeiro, se deixar de pagar o IPVA, o veículo não vai ser licenciado e, consequentemente, você vai ser punido. Outra aí, no Rio Grande do Sul, se pagar as taxas na hora, o policial multa, mas não guincha. Ele apenas anexa a foto dos comprovantes de pagamento no auto de infração. O que você acha, Gleidson? Olha, como nesse caso, nessa infração, se prevê a remoção do veículo, mas a remoção ela não se aplica quando a irregularidade for sanada no local, teoricamente seria possível, porque a irregularidade está sendo sanada no local. Se de fato ela for sanada, se isso foi constatado pelo agente da autoridade de trânsito, então realmente caberia a autuação, mas não caberia a remoção, né? Então, mas eu não vejo que ele sanou integralmente, porque ele pagou o que tinha que pagar ali, mas o veículo ainda não consta como licenciado. E aí? É isso que eu digo, né? Se efetivamente tiver licenciado, beleza, é possível. Na maioria dos estados você não vai conseguir fazer isso. Aqui mesmo, acredito que você não vai conseguir fazer. Mas assim, se lá isso for possível, ele considerar de fato licenciado a partir desse momento, não está tranquilo. E tem gente que briga na internet, fala que não, que pagou, consta na hora no sistema. É. O pagamento consta na hora, consta lá que foi pago, de fato. Mas a fiscalização não é sobre o pagamento Isso. do IPVA, sobre o pagamento das taxas e tributos, é sobre o licenciamento. Então, você pagou, o licenciamento vai ser emitido, mas isso acontece imediatamente? Se o seu Detran faz isso imediatamente, instantaneamente, lindo, você ficou livre do guincho. Mas se não acontece instantaneamente, que é a realidade de 99% dos estados, então seu veículo vai ser guinchado sim, mesmo pagando ali na hora, tá? Isso. Teoricamente seria possível, se de fato ele tiver licenciado. Sexto mito aí, eu fiz o pagamento do IPVA na hora, mostrei para o guarda, mas ele multou e guinchou a si mesmo. É o mesmo caso que nós É o acabamos caso do anterior, né? Se isso não for possível, aqui, né, como eu disse, não consegue. Né? Então, assim, ele vai pagar na hora, mas assim, quando a gente consulta lá para verificar o último CRLV emitido, o exercício, provavelmente vai aparecer o anterior ainda. E demora um pouco ali até que você tenha a atualização do sistema, que é o que o agente da autoridade de trânsito utiliza como referência para fins de fiscalização. Então, se constar, ótimo, está licenciado, tá tranquilo, então libera, não tem problema nenhum, vai ter autuação porque houve a infração, mas libera. Agora, se não for possível fazer essa verificação, aí a autuação tem que ser feita e a consequente remoção também. Mito número 7. O parágrafo 9º do artigo 271, que é o artigo que fala da remoção do veículo, o guincho, tá? Ele diz que o veículo deve ser liberado para regularização posterior, desde que não ofereça risco, que é o caso do licenciamento atrasado. Por isso, não pode guinchar. Inclusive, eu vi uma suposta advogada, pelo menos no vídeo que rolou na internet, ela se apresentava como advogada, apresentando esse dispositivo legal para os agentes fiscalizadores e armando um barraco danado. Desculpa que me perdoe pelo termo, mas foi o que ela fez. Se de fato ela era uma advogada, ela não representou bem a classe naquele momento. O advogado não trabalha dessa forma, ele não fica ali batendo boca com o agente fiscalizador, ele adota as medidas legais que ele sabe que tem que ser adotado. Ela apresentou esse dispositivo. Só que aí, meu querido, vou falar uma coisa para você. De fato, o dispositivo existe, ele existe, e ele diz que se a irregularidade puder ser sanada, libera o veículo. Só que quando esse dispositivo aí foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro, a mesma lei que inseriu esse dispositivo aqui no Código, inseriu o parágrafo 9b. Está vendo que depois dele aí tem uma letrinha A? Pois é, tem a letra B.
E nessa letra B, o legislador, que são os deputados e senadores, e o presidente da ocasião, que sancionou isso, teve o cuidado, ele foi cirúrgico em dizer que, exceto para o caso de falta de licenciamento. Sabe por quê? Porque se ele faz isso, como é que ele vai te tomar o seu veículo para te impor o pagamento do IPVA? Gente, uma coisa hoje é fato. Tem gente que só paga o imposto quando o veículo é levado. Parou, levou para o pátio, aí ele vai pagar. Se para só multa e libera, ele não paga nem a multa e nem o IPVA, ele vai continuar circulando. Então, o legislador, sabendo disso, ele não ia dar esse mole. Então, meu amigo, qualquer outra situação que não ofereça risco ao trânsito, o seu veículo vai ser liberado para você resolver mesmo. Depois apresentar esse veículo lá, mostrando que ele foi regularizado e eles tiram uma restrição do sistema. Agora, o licenciamento não, né? Né, Gleidson? Eu estou enganado. Só leu até o 9º A, o parágrafo 9º A. O parágrafo 9º B é que traz essa exceção da multa do licenciamento e do transporte remunerado sem autorização. São as duas infrações que não cabe autuação com liberação, concedendo um prazo de até 15 dias para regularização da situação, como está lá no artigo 271 do CTB, que trata da remoção. Nesse caso aí, licenciamento, um abraço. Felizmente. É muito pouco provável que essa advogada do vídeo conheça o parágrafo 9º A e não conheça o 9º B. Eu posso apostar que ela pensou que o agente que estava fiscalizando, ou a equipe, ele não conhecia o parágrafo 9º B, mas conhecem sim, eles ficam bem pertinho ali um do outro, tá? É um debaixo do outro, então não tem como o cara ler um e não ler o outro, não. Oitavo mito aí, é possível o IPVA estar atrasado e o veículo não ser multado? Só se tiver no prazo, né, de portar o licenciamento do ano anterior. Né? Cada estado ele tem um calendário de licenciamento que normalmente no primeiro semestre se cobra os valores, né, do licenciamento, incluindo o IPVA, mas o documento do ano anterior, do exercício anterior, geralmente ele é válido até o segundo semestre, né, em algum mês ali do segundo semestre. Então é possível que de repente você não pagou ali, mas você ainda está com o documento do ano anterior, que ainda está válido. Né? Então você poderia utilizá-lo ainda por mais um tempo. Agora vai chegar aquela data limite, aí isso varia de um estado para o outro. É interessante que você veja no site do Detran do seu estado como é que funciona, para ver até quando você pode circular com o documento do ano anterior. Chegou naquela data limite, você não pagou, aí sim cabe a autuação. Isso, porque a fiscalização não é do IPVA, a fiscalização é do licenciamento. Então, aqui em Minas, por exemplo, o IPVA vence janeiro, fevereiro e março. Aí deu abril, maio, junho, você não pagou nenhum ainda do IPVA. Tudo atrasado. Só que você ainda não vai sofrer as consequências disso, porque o licenciamento em Minas, o licenciamento daquele ano, só começa a ser fiscalizado no segundo semestre, a partir de julho. Né? E mesmo assim ainda depende da placa do seu veículo, ali é por final de placa. Então o IPVA está atrasado, mas quando o policial vai verificar, ele verifica o licenciamento. Qual que é o licenciamento que está sendo fiscalizado agora, no primeiro semestre? Ah, é o do ano passado. Então o IPVA está atrasado, mas o licenciamento está ok, então não dá nada. Por aí você vê que o que é fiscalizado não é o IPVA, mas o IPVA está vinculado ao licenciamento. Então virou para o segundo semestre. O seu IPVA continua atrasado? Agora sim, já começaram a exigir o licenciamento do ano atual. E aí o licenciamento não foi lançado lá no sistema, caneta e guincho. Veículo estacionado pode ser multado e guinchado por IPVA atrasado ou licenciamento vencido? Não pode. Né? No próprio Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito nós temos essa previsão que já era um entendimento aceito pela maioria dos especialistas na área. Isso porque o verbo do tipo infracional é conduzir o veículo. Então não cabe a remoção nessa situação. Poderia... Só complemente aí para a pessoa entender o contexto. Conduzir o veículo... conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado. Perceba, o verbo é conduzir. Conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado. Então o agente da autoridade de trânsito, ele precisa ter visto o veículo ser conduzido, ou chegando ao local para estacionar, ou vendo aquele veículo saindo em seguida do estacionamento. Mas se o agente chega, consulta o veículo, está lá estacionado, não cabe autuação. O que ainda poderia seria no caso de um sinistro de trânsito. Se o agente da autoridade de trânsito, mesmo não tendo visto o sinistro ocorrer, mas se ele vê que o veículo, pelas condições ali do ocorrido, de maneira indiscutível, ele tem como presumir que o veículo estava conduzindo, mas de forma clara, objetiva, sem que reste nenhuma dúvida, ele poderia autuar
nessa situação, mas por estacionamento realmente não. O veículo estava sendo conduzido, tá? Aí o que acontece? É o que o Gleidson disse. Aconteceu o sinistro. Quando o policial chegou lá, não estava vendo ninguém conduzindo mais, já haviam saído do veículo, dos respectivos veículos. Então, apesar dele não ter visto, presume-se que alguém estava conduzindo, até porque no Brasil o veículo autônomo ainda não é permitido, né? Sozinho o veículo não anda. Agora vamos imaginar que o meu veículo está com documentação atrasada, estacionado, alguém vem colide nele. Aí o meu, autuado por documentação atrasada, não pode, porque ele não estava sendo conduzido, né, Gleidson? Isso, exato. E a última aí dos mitos sobre IPVA, licenciamento e guincho. Estou na PPD e a empresa me coloca para dirigir um veículo com IPVA atrasado, ou seja, com licenciamento atrasado. Será que eu perco a minha PPD nesse caso? Não perde, né? Porque essa infração de licenciamento ela é de responsabilidade do proprietário do veículo, já que se trata de uma questão de regularização do veículo, documentação do veículo. A base legal é o parágrafo 2º do artigo 257 do CTB. Então, nesse caso, o condutor ele não vai ser responsabilizado. E a infração vai do proprietário. Nessa questão aqui, inclusive, se fala da empresa, né? Pessoa jurídica. Então, perceba que, então não tem prontuário, vai vir para mim? Não, vai ter o valor da multa a ser pago, mas não tem pontuação, porque empresa é pessoa jurídica, obviamente, não tem habilitação. Mas se fosse pessoa física, é o pai que emprestou para o filho, o pai é o proprietário do veículo, a responsabilidade vai ser atribuída ao pai. Se ele for habilitado, pontuação para ele. Se ele não for habilitado, também não tem pontuação, porque a infração é de responsabilidade do proprietário. Fechamos então com isso mais um Sextão Fera. Essa sequência do final foi fantástica, hein? Se você ainda tem dúvida aí a respeito de licenciamento, pagamento de PVA, de taxas, guincho, multa, o que pode e não pode, que não foi respondido nessas 10 que nós respondemos aqui agora na sequência, fique à vontade para mandar sua dúvida aqui no vídeo ou no Sala de Trânsito, em qualquer rede social. Vai no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Procure por Sala de Trânsito. Qualquer publicação que você encontrar lá, você pode mandar sua dúvida, ainda que não esteja relacionada àquela publicação, que nós vamos responder aqui, né, Gleidson? É isso, é só mandar que a gente vai tentar te ajudar de alguma forma aqui com a sua dúvida. Grande abraço, chofera. Um excelente final de semana para vocês aí. Valeu, Gleidson. Valeu.